Dentro desses 10 anos, assim, você tem alguma história inusitada, alguma coisa que aconteceu? Tem alguns, tem dos mais divertidos e os mais tensos, né? Porque, poxa, você se depara com um cenário caótico. Piso elevado de alguns pavimentos completamente alagado. Rede de dados, elétrica, totalmente inundada. Pra quem que liga, né? Quem que é o primeiro contato que você Esse é o liga? ponto, né? E Facilities precisa ter um portfólio de parceiros, né, muito bem consolidado. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Your Space. Eu recebi o André do Banco Sofisa aqui na nossa casa para gravar esse episódio. Espero que vocês aproveitem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Your Space, o nosso podcast que vai falar sobre o universo de facilities, arquitetura, inovação e tecnologia. No dia de hoje eu vou conversar aqui, bater um papo com o André Alvarenga, ele é coordenador de facilities do Banco Sofisa. Seja muito bem-vindo, André. Legal, Rafael, boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito contente de poder estar aqui. Prazer é todo meu de receber você aqui com a gente. Para começar o nosso papo, para trazer ele em plano de fundo, conta um pouquinho sobre o Banco Sofisa, como que ele se coloca dentro desse mercado de bancos e fintechs. Legal, o Banco Sofisa é um banco sólido do mercado, está no mercado há mais de 60 anos, né? Nasceu com uma identidade de banco carteira middle market, pessoa jurídica de grande porte, e nos últimos anos vem diversificando, né, teu portfólio de produtos. Tem a vertente agora pessoa física, Legal. que é a Sofisa Direto. Legal, eu conheço, já fui cliente de você. Legal. Precisa voltar a ser. Precisa voltar a ter dinheiro para investir. Muito bom. E tem se consolidado, né, e tá super competitivo aí com os demais players do mercado financeiro. Legal, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Dentro desse universo de facilities, você sente que, por você trabalhar num mercado mais regulado, existem umas dificuldades maiores do que os mercados que não têm essa regulação, como os bancos? Eu acredito que sim, pela própria estrutura da organização, do sistema financeiro, onde o orçamento é um tema super relevante, né, e o cumprimento desse orçamento torna-se ali a eficiência da entrega ao final do todo, né, do dia. Então, trabalhar com um plano orçamentário bastante regulado, né, sendo um profissional de facilities, é desafiador, né, porque facilities, por mais que você tenha ali um plano muito bem estruturado, né, calculado, você é sempre surpreendido com, né, uma manutenção corretiva não planejada. Sim. Né? Então a gente está sempre ali buscando. Tem que sempre reportar o porquê. Exato. E precisa muito embasar, né, aquilo que está acontecendo, seja no viés técnico ou no viés de necessidade para alguma adequação. Legal. E para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho assim, o que é facilities para você? Assim, qual que é a função de facilities da uma empresa, para quem não conhece esse cargo? Legal. Eu costumo dizer que ser facilities é servir. Né? A gente trabalha para a organização, obviamente, mas a gente está o tempo todo, né, servindo as pessoas. Uhum. Então, ser facilities, né, me remete muito a ser apaixonado por pessoas, no sentido de promover que o ambiente, tudo aquilo que compõe, né, o escritório, esteja apto, disponível, né, organizado, abastecido, para quem chega, sinta-se confortável. De acessibilidade entre as pessoas. E possa exercer o teu melhor papel. Né? Eu digo que a gente está ali no bastidor, né, fazendo que tudo aconteça, tudo esteja disponível, né, para que quem está ali na linha de frente, atendendo o core business, né, e está produzindo em prol, né, o core da organização, tenha facilidade, conforto e goste de estar ali. Né? Sim, legal. E, assim, corrija se estiver errado, né? Eu enxergo facilities um universo ainda muito novo, né? É uma profissão ainda pouco falada. A gente tem eventos hoje em dia e tudo mais, mas ainda é pouco falado, né? Assim, eu faço uma analogia com o mercado de tecnologia. A gente tem o Product Manager, né? Que normalmente ele não estudou para Product Manager. Às vezes ele é simplesmente um advogado que está numa empresa de tecnologia, de direito, e aí por isso ele tem essa facilidade. Você acha que com facilities acontece a mesma coisa? Ou tem um curso, algo que eu estudo para eu trabalhar nessa área? Poxa, hoje sim, como você bem mencionou, né, é uma profissão
É uma matéria que está sendo falada, muito comentada no mercado atualmente, mas antes não, né? Então, os profissionais que estão no mercado de facilities já há pelo menos aí 10 anos, arredondando, são profissionais que vieram da administração, que vieram da arquitetura, que vieram da engenharia, né? E que Fizeram essa ponte, transição de carreira. Essa transição, ou por consequência, dependendo do que estava desempenhando, né, no âmbito profissional, né, hoje, né, se faz a leitura como profissional de facilities. E como que foi para você isso? Você caiu em facilities como? Assim, foi essa trajetória também? Quando você começou na sua carreira, né, qual a sua formação e como que você começou na carreira para chegar onde você está hoje? Legal. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você um banco, facilities de um banco, assim. Totalmente. E comigo não foi diferente, né? Minha formação base é a administração, né? Atuei durante muitos anos num outro player do mercado financeiro com um back-office jurídico, então tenho um pezinho ali um pouco no direito, que pese não tenho o direito por formação, mas por executar essa atividade por bastante tempo. Exato, criou um pouco desse match, mas nos últimos 10 anos aí, me enveredei para, sendo um profissional de operações, acabou pintando aí a oportunidade de atuar em facilities, né? Legal. E você está há quantos anos trabalhando nessa área? 10 anos. 10 anos já? Resiliência, né? Passa muito rápido. E quais são as habilidades que você acha que alguém de facilities precisa ter? Assim? Você acha que é fundamental assim, para trabalhar com facilities? Puxa, você acabou de comentar e acho que eu destaco a resiliência. Né, porque facilities é uma profissão, né, uma atividade extremamente volátil. Por mais que hoje a gente pode contar com um software, né, com procedimentos muito bem mapeados, com esteiras operacionais muito bem identificadas, ainda é uma atividade que exige ali muita sensibilidade, né, e principalmente ali tempo de resposta. Né? Entendi. Então essa resiliência, esse cuidado ao se deparar com situações não planejadas, eu utilizo muito como exemplo a manutenção, né, que ela sempre ali tenta alguma coisa que pode inviabilizar o uso de um espaço ou alguma área técnica se tornar indisponível. Então a gente precisa ter muita resiliência ali, um tempo de resposta muito ágil, né, para essas situações adversas. Caramba, e dentro desses 10 anos, assim, você tem alguma história inusitada, alguma coisa que aconteceu que você falou assim, isso aqui é um destaque que eu tenho para dizer, assim, algum perrengue que você passou, alguma coisa assim? Imagino que deve ter alguma. Tem alguns, tem dos mais divertidos e os mais tensos, né? Legal, vamos contar um de cada. Legal. Então vamos para a parte tensa e a gente fecha com a divertida para trazer um pouco de leveza. Manutenção predial, como eu disse, é sempre, né, uma oficina de facilities muito, muito tensa, né? E já aconteceram pelo menos 2 episódios da gente ser surpreendido com uma ruptura numa tubulação hidráulica, né? E essa água escorrer, né? E se espalhar por um pavimento durante horas e acabar cometendo aí algumas lajes. De outros, ou só do banco? Não, sendo um monousuário, né? Então, tecnicamente, a gente acaba não tendo que reportar, né, para outros condôminos, né, mas tem o estresse ali da indisponibilidade, exato. Então, é uma situação tensa. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Pelo tempo de resposta, né, e pelas conexões de bons parceiros, porque, poxa, você se depara com um cenário caótico, piso elevado de alguns pavimentos completamente alagado, rede de dados, elétrica, totalmente inundada. Para quem que liga, né? Quem que é o primeiro contato com você? Esse é o ponto, né? E facilities precisa ter um portfólio de parceiros, né, muito bem consolidado, e parceiro propriamente dito, porque eu detesto o verbo do fornecedor, né? Sim. Né? Eu utilizo parceiro é quem tá junto dia a dia, porque numa situação adversa, se você sabe para quem ligar, você sabe por quem contar, né? E essa sua situação ali de contorno, né, e de recuperação daquele ambiente, ele é muito mais rápido. E qual foi a história engraçada? Poxa, a gente tem um jardim de inverno na cobertura do prédio. Legal. A gente está ali na região da Avenida Paulista e vira e mexe, pinta um casal de urubus. Como resolve isso, né? E aí, assim, né, porque eles vêm, fazem uma bagunça, destroem o jardim inteiro.
A gente já tentou pedir ajuda ali para os órgãos de proteção, orientação. E como ele é um animal silvestre, né, eles não recomendam nada, tem que deixar eles viverem. Eles viverem. E aí eles vivem numa confusão. Na Então, verdade, eles que moravam aqui, né? Exato, tá nesse nível, Rafael. E então, na prática, a gente convive com eles, né, e tá o tempo todo ali tentando, né, contornar essa situação. Bem curioso, né? Você resolve como isso, né? Não tem... Exato, e a gente tá numa área totalmente urbana, né, organizada. Então, sim. É um dos desafios, dos perrengues que aparecem. Interessante, nunca imaginei, né? Acho que nem você, quando entrou em Facilities, imaginou que esse seria o problema que você poderia enfrentar. Totalmente. Acho que isso é o que pouco acaba me seduzindo e motivando, né, em estar em Facilities, né? Essas situações diversas que, óbvio, né, às vezes gera um pouco de preocupação. É um dia mais dinâmico, né? Você não tem... É um pouco divertido, mas esse dinamismo ele é muito legal, muito bacana. Que legal. E você comentou, né, que você precisa de velocidade, você até citou software, né? Eu queria entender um pouco, assim, em termos de tecnologia, o que vocês têm usado, o que vocês têm buscado para resolver alguma dor, algum problema de Facilities? Como que vocês estão hoje em termos de tecnologia? Perfeito. A gente está num prédio monousuário, um prédio que tem pelo menos há 25 anos de ocupação, de entrega, né? E a tecnologia que nós tínhamos até então, que aí vou contar já um pós, né? O As-is, era uma tecnologia de protocolo fechado. Então, do momento da implementação até meados de 2024, mais ou menos, ele funcionou bem, porque ele atendia aquilo que era proposto, né? Material de muito boa qualidade e nos atendia. Porém, com a informatização, a IoT, né, a sensorização, né, para controle dos ambientes, né, ela vem ganhando espaço, né, e nós, como profissionais de Facilities, precisamos, né, contar com esse upgrade, né, da tecnologia para poder sermos mais eficientes, termos mais previsibilidade. Né, nessa situação, nós estávamos, por ser um protocolo fechado, né, nós estávamos sem poder fazer esses upgrades. Entendi. Né? Vocês ficam limitados ali ao que a ferramenta entregava. Exatamente. Além daqui. Exatamente. E aí, observando essa necessidade, né, de disponibilidade, de previsibilidade, nós fizemos um investimento recente, né, para a implementação de um DMS, onde a gente pode atualmente enxergar o comportamento do prédio, ocupação, controles de climatização, iluminação. Consequentemente, né, além da previsibilidade, né, inteiro ali os alarmes, caso algo não esteja funcionando da forma que deveria, né, a gente passa a ter um pouco mais de eficiência com as programações. Então, se antes eu tinha que ter um manutentor fazendo ronda e checando se a temperatura do andar X estava adequada, hoje a sensorização faz isso de forma automática. Né? A gente pode configurar set points que, poxa, se a temperatura ambiente atinge 24 graus e a média tem que ser 22,5, né, o sistema ele vai modular... É um desafio, né? Porque as pessoas... É uma reclamação recorrente, imagino, dentro de escritórios, né? Se tá frio para mim, tá calor para o outro. Acho que isso assim, toda empresa acho que tem isso. Ar-condicionado é sempre um tema polêmico, né? Então resolver com uma tecnologia acho que pode ajudar bastante. Exato, e usar a tecnologia em pese de ser um tema polêmico, né? Um tema regulamentado. Existe uma norma, né, de conforto interno para ambientes fechados, né? E podendo utilizar a tecnologia para setar o sistema para operar dentro da norma, né, além de garantir o conforto interno, né, você também garante que quem está ocupando aquele espaço, né, não vai sofrer com nenhum tipo de prejuízo com relação à temperatura. Né? Muito legal. E a gente está vivendo um mundo agora de inteligência artificial para todo lado. Assim, né? Você vislumbra alguma coisa que você já está aplicando dentro do seu universo ou você acha que ainda não chegou no Facilities? A inteligência artificial, como todo mundo diz, né, que vai roubar o emprego das pessoas, enfim, como que tá isso para vocês? Você enxerga isso? Né? IA, de fato, é um tema extremamente emergente, não só em Facilities, mas no mercado em geral, né? Acho que em Facilities, olhando para as atividades ali estratégicas, né, e administrativas, né, de Facilities, acho que ainda é algo que precisa entender um pouco melhor, né, e aprimorar. Mas para a parte operacional, e aí faço um viés para robotização,
né, já é uma realidade. Então, poxa, a gente já tem equipamentos hoje, né, que fazem limpeza de fachada através de drone, Que legal. robôs, Legal. né? E é bacana porque são atividades de risco, que hoje Sim. tinha que ter um profissional, às vezes pendurado ali no balancinho, numa gôndola, né? Hoje a gente faz através de equipamento, Legal. né? Com segurança, com a mesma eficiência, né? E de forma mais ágil. Sim, né? com certeza. Ou até mesmo um robô de limpeza de piso. Uhum. Né? Hoje um profissional de limpeza, se ele leva 30 minutos para, hipoteticamente, limpar 150 metros quadrados, poxa, o robô vai fazer com metade disso. Né? Então, do ponto de vista operacional, entendo que sim, né? tem ganhado escala e acho que vai ganhar ainda mais, né? Do ponto de vista de a operacionalização da rotina. Uhum. Isso falando da parte de limpeza. Já para manutenção, né, essa centralização, a internet das coisas, né, uma vez bem mapeada, ela vai contribuir, já está contribuindo muito com a manutenção preventiva ou preventiva. Porque se eu tenho mapeado o comportamento, né, dos equipamentos, né, e tudo aquilo que fugir... Prever quando pode gerar um problema. Exatamente. Tudo aquilo que fugir daquele preset que você deixou mapeado, ele vai te gerar um alarme, o manutentor ele vai estar lá na linha de frente, poxa, vai prevenir uma possível paralisação de um chiller, por exemplo, que inviabilizaria um CPD. Sim. Né? Então, ter a tecnologia prevendo, né, essas manutenções que antigamente eram corretivas e agora passa a ser preventiva, né, nos torna ainda mais eficientes e principalmente, né, o core business que está na ponta, né, com o software disponível, né, não tem esse sofrimento. Né? Legal. E bom, André, você está aqui com o nosso convidado, né, do podcast hoje porque você conheceu a BIMO, né, que é uma das plataformas aí de gestão de ativos e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho assim de como você precisou buscar esse tipo de tecnologia para resolver um problema de vocês interno. Então, como essa encomenda chegou até você? Legal. Comentei que nós estávamos num prédio com pouco mais de 25 anos de ocupação. Sim. E recentemente nós tivemos a oportunidade de fazer uma ação de retrofit bastante grande. Né? Consequentemente, o meu número de ativos triplicou. Bonito. Né? Porque se eu estou falando de um prédio de 25 anos, a arquitetura remetia à idade do prédio. Sim. Né? E com esse retrofit, né, nos permitiu, além de ter uma arquitetura mais jovem, mais open space, né? Consequentemente nos trouxe mais ativos do que tínhamos no passado. Sim. Né? Consequentemente, dobrou, né, o nosso trabalho do ponto de vista de gestão, de gerir esses ativos. Né? Por sermos um banco, temos um controle bastante rigoroso. Isso que é uma curiosidade, né? Desculpa te cortar, mas o banco tem uma necessidade maior do que outras empresas em controlar esses ativos ou... Tem porque os bens ativados, eles são reportados, né, para o regulador. Né? Então, a gente tem por default, né, a depreciação desse ativo por 10 anos, né? E, consequentemente, esses reportes eles ocorrem através da controladoria. Né? Então, nessa linha de ter feito um retrofit, de ter triplicado o número de ativos, né, e não ter um software de gestão para poder fazer a gestão desses ativos, nós fomos forçados, né, a ir ao mercado e buscar um parceiro que pudesse nos ajudar nesse sentido. Legal. Para poder gerenciar os ativos. Pronto, bacana. Para você que está nos ouvindo e não conhece, né, a BIMO é uma plataforma de gestão de ativos onde você consegue controlar toda a história desse ativo ao longo da vida dele, né, e acompanhar a depreciação, enfim. Se vocês quiserem depois, acessem o site para vocês conhecerem mais um pouco, a gente vai colocar aqui na tela. E, bom, encaminhando aqui já para o final do bate-papo aqui, André, eu queria que você trouxesse assim, uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui, que está buscando entender um pouco mais como esse universo de facilities funciona e tudo mais. Que recado que você dá para as pessoas e que habilidades essas pessoas deviam buscar para tentar adentrar dentro desse mercado? Legal. Facilities, como nós, né, dissemos, é uma profissão que tem se consolidado no mercado, né? Hoje já é uma profissão reconhecida,
né? Tem cursos já ministrando sobre facilities, né? E facilities que eu digo que você precisa gostar de servir, precisa gostar de pessoas, porque a gente está o tempo todo se relacionando, né? Então precisa gostar de servir e de cuidar, porque a gente está cuidando dos ambientes, consequentemente a gente está cuidando das pessoas. Legal. Né? Então é um pouco disso, acho. Então é isso, eu vou deixar aqui o contato do André para quem quiser de repente conectar com ele no LinkedIn, trocar umas ideias aí, umas figurinhas. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Nos acompanhe aí no nosso podcast, favorite, dê seus likes, etc. Para acompanhar a gente nos próximos episódios. Até isso, até a próxima. Tchau, tchau. Olha, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.